Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e hoje, especialmente, nós estamos, como vocês podem perceber, nós não estamos na nossa sede oficial, mas sim aqui no Hotel Deizin, pela primeira vez, inclusive, que é no centro da cidade de Linhares, um hotel referência, onde é o nosso estúdio externo, nosso estúdio avançado. Então, hoje é um programa muito especial, principalmente porque a gente vai falar das eleições da OAB. E, para isso, nada mais, nada menos do que o presidente da OAB do Espírito Santo, a presidente da subseção de Linhares, Rio Bananal e Soretama, e aí o presidente da subseção de Linhares, que é a doutora Alcídia, está aqui, o da Comissão de Prerrogativas da OAB, e também o doutor Alberto Neme, presidente do Tribunal de Ética. Mas eu vou começar porque está aqui ao meu lado, tá? Que eu tenho um enorme prazer de recebê-lo mais uma vez aqui no nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei, que é o doutor José Carlos Risco, presidente da OAB do Espírito Santo. Tiago, é uma honra estar aqui uma outra vez. Você sabe o quanto eu gosto aqui da cidade, de você, desse ambiente que a gente tem aqui, e é uma honra grande estar aqui uma outra vez. Obrigado. Isso aí, apesar da árdua caminhada hoje pela cidade. Mas eu faço com muito amor e carinho. Então, assim, tudo que a gente faz com amor, em que pese ser um trabalho extenuante, você faz com vontade. Então, assim, de certa forma, hoje à tarde a Alcídia estava me falando, Risque, você quer ir para o hotel? Eu falei, Alcídia, eu descanso após as eleições. Vamos andar. Tá certo. Nesse dia. É isso aí. Eu vi que bom postaram foto nos grupos, tudo. Isso daí, eu sei que a caminhada é longa, mas tem que... Nós fizemos um registro de chapa na segunda-feira em Vitória, onde a gente teve a inscrição ao lado de 600 advogados em Vitória. Então, para mim, que iniciei o movimento há 6 anos atrás, ver o resultado disso após um mandato, após um momento tão difícil que a gente viveu, o país viveu, o mundo vive, é muito bom a gente ver que está ombreado com advogados e advogadas sérias que estão ao nosso lado. Então é um prazer muito grande eu ter iniciado o processo eleitoral com registro da nossa chapa, que na verdade chapa de OAB só existe após o registro. Você não pede voto antes de registrar a chapa. Nós fizemos o registro na segunda-feira, ladeado de 18 subseções, ou seja, todo o estado do Espírito Santo estava ao nosso lado ali, prestigiando o interior do nosso estado, e fizemos a caminhada tradicional até a OAB para o registro da nossa chapa. Após o registro, a lei me autoriza a pedir voto. Então, eu já saí na terça-feira para Ibiraçu, para Aracruz, e hoje estou aqui em Linhares, em São Mateus amanhã, e na sexta, Barra de São Francisco. Excelente. Ao lado, doutora Alcídia Pereira de Paula Souza. Alcídia, que já é da casa, está sempre com a gente. Inclusive, cenário novo, né, doutora Alcídia? A gente não está lá na nossa sede, mas estamos no estúdio avançado, aqui no Hotel Deizin. Diferente, né? Com microfone. Lá o microfone já fica mais fixo, então vamos todos nos adaptando. Tiago, é um prazer enorme estar aqui. Esse cenário é um cenário novo, mas é um cenário que nos traz tranquilidade, né? E faz com que possamos estar aqui à vontade, isso é muito bom. E eu gostaria de te agradecer imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui falando das eleições da OAB, que é tão importante a advocacia, conhecer e saber da necessidade da nossa eleição e saber que os presidentes são eleitos. Então, a advocacia ela tem voz, porque ela elege o presidente de OAB estadual e presidente das seccionais. Perfeito. E, doutora Alcídia, você como presidente da subseção de Linhares, envolve também Rio Bananal e Soretama? Isso. Linhares, ela tem, além de Linhares, ela tem Rio Bananal e Soretama. Então, são 3 municípios, né, que a terceira subseção é responsável pela administração. Mas é um prazer enorme, viu? Apesar de 3 cidades, 3 municípios, mas isso dá uma satisfação muito grande, porque são muitos colegas que trazem no coração da gente a advocacia, né? Com certeza. E ao lado da doutora Alcídia, o doutor Benru Farina, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Espírito Santo. É um prazer tê-lo conosco, é a primeira vez, mas tenho certeza que vai voltar diversas outras vezes.
É só convidar, Thiago. Convidando, a gente está aqui junto isso aqui. aí. E nós estamos na Comissão de Prerrogativas, atuando em todo o Estado. Infelizmente, eu não atuo tão bem aqui em Linhares, porque a Alcídia não deixa trabalhar. Aqui o negócio já está sendo bem feito. Exatamente, muito bem feito. Ela chega assim, bem, eu não tenho problema aqui. Eu falei assim, que bom, que bom. Aí a gente fica muito mais tranquilo, porque existe um diálogo muito grande. E diga-se passagem, que esse perfil de diálogo, que vem do nosso presidente Risque, que se estende para a Alcídia, também se estende para nós. Porque o objetivo na prerrogativa é dialogar com todos os poderes, com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, para que a gente possa ter uma convivência melhor e para que todos possam trabalhar de forma democrática e com tranquilidade. Isso que a gente busca, sim. Isso aí. Ao lado, doutor Alberto Neme. Eu vou passar para o Alberto e eu já vou te interromper, porque é o seguinte, nós defendemos as prerrogativas dos advogados. Tá? Agora, quando o advogado sai da linha do direito, aí o bicho pega. O bicho pega. E aí o bicho pega de forma correta e séria, que é com o nosso presidente, querido amigo Alberto. É isso daí, porque a gente fala da prerrogativa da OAB com o doutor Benhu, mas tem um tribunal de ética, que é presidido pelo doutor pelo doutor Alberto Neme. Isso aí. Exatamente. Obrigado. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com você, Thiago, ladeado aqui pelo presidente Risque, pela presidente Alcídia, pelo querido amigo e presidente doutor Benhu. E tivemos essa missão caminhando para o final, de assumir o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, um tribunal que a gente passou realmente, a ordem passou a atuar, a realmente dar andamento aos processos, de forma técnica, sempre respeitando o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, onde todos os processos teve o seu trâmite respeitado dentro da liturgia processual, e o resultado disso é você trazer um respeito da classe perante a própria advocacia e a sociedade, porque a gente para de botar todo mundo dentro da mesma régua. A gente atuando, a gente aponta aquele advogado que efetivamente causou ou fez algum ato aético, a sua sanção, sem também expor, mas eu costumo dizer que lá no Tribunal de Ética a gente atua e o doutor Benhu sempre de forma competente também atua. Às vezes um advogado, é importante trazer isso aqui, ele tem uma atuação dupla na OAB. Às vezes ele responde a um processo do Tribunal de Ética e Disciplina e esse mesmo advogado tem a proteção da Comissão de Prerrogativas. Então, isso é muito importante deixar claro que jamais a OAB virou as costas em relação às prerrogativas, mas isso também não significa que o ato praticado não vai deixar de ser apurado. Inclusive, eu não vou trazer agora esse tema, mas é importante. Toda vez que a gente vai falar de OAB, a população começa a ficar preocupada. Manda perguntas dizendo, e o advogado que faz isso, ou que faz aquilo, que foi desonesto, ou algo do tipo. É a minoria, com toda certeza, mas tem que ser punido. Para isso, doutor Alberto, depois você mete bronca, mas a gente fala um pouquinho mais à frente, porque como temos hoje eleições da OAB, eu gostaria de iniciar com o doutor Risque, né, mais conhecido como Risque. Como é que funcionam as eleições da OAB? Primeiro, a nível estadual. Perfeito. Bom, Thiago, nós temos um processo eleitoral muito interessante, né? São as eleições da seccional. Tem muito advogado que, inclusive, ele não sabe. Seccional é o órgão estadual. Tem gente que fala subseção. Não, a subseção é o órgão regional. É como se fosse cidade-estado. Então, você tem 19 subseções, que são as regionais, que podem compor uma cidade ou mais de uma. Aqui em Linhares são 3 cidades, Soretama, Bananal e Linhares. Mas nós temos lá a subseção de Serra, que é uma cidade só, subseção de Aracruz, que é uma cidade só. Então a gente tem 19 subseções que têm direito a uma eleição e a ter um voto. E nós temos a seccional, que todo o estado vota. A única cidade que só vota para a seccional é Vitória, que não é uma subseção, que é a capital da seccional. Então, quem não for votar em Vitória tem direito a 2 votos. Um primeiro voto e um segundo voto. Estou quase certo que o primeiro voto é para a subseção e o segundo voto é para a seccional. Estou quase certo disso. As urnas são dadas pelo TRE
O custo disso é muito baixo para a OAB, porque as urnas não são nossas, o TRE cede essas urnas e nós temos um processo eleitoral trienal. O momento que nós estamos é que já houve a publicação de edital na última sexta-feira e a lei diz que no primeiro dia útil já pode se registrar para se pedir voto. Então, o que eu fiz? No primeiro dia útil, nós nos organizamos, registramos a nossa chapa e estamos aqui legalmente com o direito de pedir voto. Então, é um processo muito transparente, é o terceiro processo eleitoral que eu participo na qualidade de presidente, tenho alguma experiência nele. No primeiro eu não me elegi, no segundo eu me elegi e agora eu estou na terceira eleição na qualidade de presidente estadual, com essa experiência que eu tenho aí de 3 eleições. E aí também buscando a reeleição, o doutor Alcídia está aqui pela subseção de Linhares, Rio Bananal e Soretama. Como é que funciona no âmbito municipal, doutor Alcídia? Como o nosso presidente José Carlos disse, no âmbito estadual todas as subseções, né? E no âmbito municipal são a seccional, e no âmbito dos municípios são as subseções. Então, aqui nós teremos o voto para eleger o presidente e o conselho da subseção de Linhares, Rio Banal, Soretama, que é a terceira subseção. Nós somos a terceira subseção do Estado. E o processo é o mesmo, né? Serão votados no mesmo dia 18 de novembro. O advogado, ele deve comparecer para votar, porque se ele não votar, ele está sujeito a uma penalidade, uma multa. Então, é importante que o advogado esteja atento para essa data, para poder não ter um financeiro, né, prejuízo financeiro. É importante também estar em dia com a ordem, né, com a sua mensalidade, com a sua anuidade em dia, para que possa estar votando. Então, temos que estar observando isso, o advogado fica atento para isso. Tem um prazo até o dia 15 de outubro, para que o advogado possa estar acertando, caso tenha alguma pendência junto à OAB, para que possa ter a oportunidade de votar e não receber mais uma multa. Perfeito. E a multa? 20% do valor de uma anuidade. Mexeu no bolso e a gente vota. Ela é justificável, mas é importante que seja exercido. E além do processo de multa, eu acho que é importante assim, a participação da própria classe, né? Eu acho que o exercício do direito de voto é algo sagrado, é algo intransferível e é algo importante. Então, além de pedir voto, eu queria aqui incentivar a participação da nossa classe, porque é uma escolha importante. Nós sabemos que as subseções em algumas cidades serão de chapa única, é algo até que me deixa relativamente feliz por serem presidentes que estão com uma aprovação altíssima, mas, de certa forma, é necessário que haja um engajamento e que haja o voto na chapa que anda para frente, que é a chapa de número 1. Agora, doutor... Tiago, eu só queria acrescentar, porque nós estamos falando em eleição, lembrar os advogados que a urna estará na subseção, lá na terceira subseção, em frente ao fórum, dia 18, das 9, começa a votação, até às 17 horas. Então, gravem esse dia 18 de novembro, 9 às 17. Olha aí, eu já antecipando as eleições, já falei 18 de outubro. 18 é o pagamento, outubro é o pagamento. Outubro é o pagamento e 18 de novembro é o dia da votação. Isso. Dia da eleição. Na verdade, Tiago, é incomum o registro no primeiro dia útil. Mas como nós nos estruturamos, a gente fez o registro no primeiro dia útil exatamente para termos a liberdade de pedir voto e apresentar o trabalho. Então, a partir do momento que a gente fez o registro, dia 4 de outubro, nós temos a liberdade da lei em pedir voto e andar o Espírito Santo. Então, em razão disso, nós estamos, de certa forma, já com a expectativa do dia da eleição, que ainda não está tão perto. Doutor Benhu, sua experiência na advocacia, toda a sua sabedoria, o que você percebe na questão da polarização? Você vê igual na política, polarização também na OAB? Eu não sei como é que está a questão de chapa contrária, se tem ou não tem, mas você vê polarizado também ou não? Não, ainda nós não sabemos, porque o registro só foi até então de uma chapa. Mas sempre há 2 ou 3 chapas, como foi na eleição passada. E é uma delícia.
uma delícia. Você sabe muito bem, você como advogado, que já votou e vota, que é uma festa. A festa da democracia, né, Alberto? Está lá, todo mundo, ficam lado a lado, chapas de oposição, de situação, 2, 3 chapas, cada um pedindo seu voto, cada um tentando ter habilidade para que a gente possa conseguir convencer aquele eleitorado ali. Eu tenho certeza que, nesse particular, nós estamos muito bem, obrigado, e vamos navegar assim, com o pé no chão, como diz o presidente, sem salto alto, só com as mulheres de salto alto, mas pedindo voto e indo para frente. Eu queria também acrescentar uma coisa, porque nós aqui estamos representando também a ordem, nós representamos a ordem. Eu estou na comissão de prerrogativa, o Alberto é do TED, o tribunal, um excelente tribunal, e na nossa comissão não tem propaganda. Todas as comissões têm grupos de comissões. E nessas comissões é vedado a utilização de propaganda ali. Ali nós tratamos dos objetivos para que foi criado aquela comissão. Minha comissão de prerrogativa, eu vou defender os direitos e as prerrogativas do advogado. Não importa onde esteja, onde foi o local, ou seja, e o dia e o horário. Nós vamos estar num plantão de 24 horas com mais de 40 advogados em sistema de voluntariado e rodízio. Então, nessa comissão e nas demais, não existe esse tipo de propaganda que poderia ter, porque é vedado e nós não queremos envolver a seccional nessa situação. Mas nos outros grupos que a gente cria, nós lá falamos à vontade. E aí, quando tem que falar, a gente fala e vamos para frente, né? Que é para frente que se anda. É para frente que se anda, justamente. E aí o doutor Alberto, hoje, até falar mais uma vez para o nosso público, excepcionalmente, nós estamos gravando no Hotel Deizinho, e normalmente o presidente, Risco sabe, presidente Alcídia também, que já participaram do nosso programa, são 2 convidados ou no máximo um convidado. Hoje nós estamos com 4 convidados. Então, assim, 4 ilustríssimos convidados, então para a gente é uma honra. Só que o microfone a gente tem que revezar, né, doutor Alberto? Não há problema, não há problema nenhum, né? E o Tribunal de Ética? Como é que é? Barra pesada, hein? Tiago, não é fácil. Confesso que nunca esteve no meu radar estar no Tribunal de Ética. E o presidente Risque, no início da gestão, quis imprimir um ritmo diferente. E quando ele me convidou, ele disse 2 palavras: Alberto, 2 frases, quero que você assuma o TED e eu quero que você tenha carta branca. Não faça daquilo um tribunal político. Quero que você apenas dê celeridade aos processos, respeitando o devido processo legal e dando todo o direito à ampla defesa da advocacia. E foi isso que a gente fez, foi muito importante isso. Eu costumo dizer isso, Thiago, porque antes da atuação firme do Tribunal de Ética e Disciplina, tinha advogados que não conseguiam ter alvarás em seu nome por conta de uma atitude isolada de outro advogado. E a ordem não dava resposta sobre isso. E nós passamos a dar resposta. Nós passamos a atuar, absolver ou, eventualmente, se realmente ficou comprovado após todo o trâmite, condenar, advertindo ou suspendendo. Então, isso trouxe também um ganho para a classe, porque a gente passou a ter esse tipo de problemas que tinha antigamente e não se resolvia porque não se fazia o dever de casa dentro da ordem dos advogados do Brasil. Então, eu até agradeço aqui, mais uma vez, publicamente, a confiança do presidente e deixar claro e registrado que todos os membros, que hoje são em torno de 50 membros julgadores, tiveram plena autonomia e carta branca de atuar de acordo com a sua própria consciência. Então, tá havendo bastante transparência, hein, presidente? Na verdade, o Tribunal de Ética é um órgão assim, de uma sensibilidade, Tiago, muito grande, porque nós não podemos deixar de punir se houver a prática de algum ilícito. E o que você falou, você foi muito feliz e acertado, que em todas as profissões tem aqueles que infelizmente descambam para um outro lado. Então, mas são a ínfima minoria. Nós somos uma classe de cidadãos e cidadãs probos e probas, sérios. A grande maioria da classe dos juristas, seja advogado, juiz, desembargador, é gente trabalhadora e honesta. Isso que eu quero deixar claro. E o Tribunal de Ética tem feito o papel principalmente em dar justiça a quem vai até o Tribunal de Ética e, inclusive, absolvendo quando for necessário. Então, é óbvio que é um tribunal que a gente gostaria que, com todas as vezes, Alberto, que não existisse,
para que, imaginando que não haja nenhum desvio ético, mas infelizmente existe uma ínfima minoria que infelizmente eventualmente o faz, e a OAB tem sim que punir exemplarmente, porque afinal somos advogados. E o bacana é isso daí, é um órgão que não está sendo tratado como político, mas sim buscando a verdade dos fatos e punindo quem tiver de ser punido. Né? Perfeito. Doutor Alcide, agora vamos aqui um pouco para a subseção de Linhares, Soretama, Rio Bananal. Vamos falar da extinção. Como é que ficou isso? Eu quero que você fale, mas depois eu quero o presidente também, que ele brigou pra caramba. Isso eu acompanhei pelas redes sociais e também no programa quando participou. Tiago, foi um processo, de uma certa forma, muito doído, né? Nenhum advogado gostaria de ver um fórum fechando. Nenhum cidadão que necessita de atendimento do judiciário gostaria de ver um fórum fechando. Infelizmente, né, apesar da luta que nós da OAB tivemos, o presidente Risk, junto ao CNJ, ganhamos parcialmente a ação. Então, haverá uma extinção. Ainda não podemos dizer se haverá, porque ainda nós temos ainda esperança de que alguma coisa, lá no finalzinho do túnel, possa surgir e a gente preservar essas comarcas. Mas realmente foi uma luta grande, nós fomos para a rua, nós mostramos para a população a necessidade de se manter o fórum aberto em Rio Bananal, porque trazer 4, 5 mil processos de Rio Bananal para Linhares, nós já temos muito processo em Linhares. Nós temos poucos servidores. Nós temos essa dificuldade, nós sabemos disso, né, Tiago? Sim, a luta é grande. Da dificuldade, porque temos poucos servidores. Então, imagino, com poucos servidores, com o número de processos que nós temos em Linhares, e trazer Rio Bananal para Linhares. Então, é uma situação que nós podemos dizer até de caos. É lamentável, né? Lamentável que o tribunal tenha tomado uma decisão como essa. Mas a OAB não desistiu. Isso eu falo que o nosso presidente, ele tem lutado tremendamente. Ele tem feito sustentação junto ao CNJ e junto ao tribunal, brigando para que sejam mantidas essas comarcas. Eu vou querer até passar a bola depois para o presidente, só que antes tem que chamar um intervalo, que a produção já chamou aqui num ponto eletrônico. Tiago, já está na hora aqui do intervalo. Então, gente, fica com a gente, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. O tema de hoje é eleições da OAB. Só que como vocês podem perceber, nós estamos num cenário diferente, porque estamos no centro da cidade aqui de Linhares, no Hotel Deizinho, hotel referência, onde nós temos nosso estúdio externo. E com a presença ilustre de 4 convidados, que hoje só para vocês saberem, estamos numa quarta-feira, tá? Então os 4 convidados tinham agenda em Linhares, hoje, então excepcionalmente fizemos aqui, nesse estúdio avançado da TV Sim, para que a gente leve informação de qualidade e fale também das eleições da OAB, que estão muito próximas já, e a gente, né, não é fácil, é uma correria. Então, aproveitar o presidente que vai rodar o Espírito Santo todo, está aqui com a equipe. Inclusive, depois até mandar um abraço também ao Mazinho dos Anjos, está acompanhando, comitiva, gente boníssima. E aí, presidente, a gente vai tem que falar bastante das eleições, quero ouvir vocês dizerem tudo sobre o tema, mas pode só finalizar sobre as extinções da comarca, porque eu sei que você correu muito atrás. Podemos. Na verdade, não bastou a pandemia, o enfrentamento que a gente fez, nós tivemos que enfrentar também uma ideia com todas as vênias infeliz do tribunal em economizar fechando o fórum. Eu não consigo falar em outra coisa, Tiago, que não seja isso. Ao invés de se economizar no supérfluo, se tentou economizar fechando o fórum de 27 cidades do estado do Espírito Santo. Eu sou muito grato a Deus por ter enfrentado essa pauta, que foi a marca do meu mandato.
Nosso mandato, né, Alcídia, foi a marca dele. Se você observar esses anos, o que fica e o que toda a advocacia e os cidadãos falam é a nossa luta contra a extinção de fóruns, que para mim foi exitosa e não terminou. Eu vou dar um spoiler aqui para você. Na verdade, nós ajuizamos a ação durante a pandemia no CNJ, obtivemos a liminar, suspendendo essa integração, e houve o julgamento com ganho parcial. Esse ganho parcial implementou alguns requisitos para haver a integração. Por isso que a Alcídia falou que a gente teve uma perda e um ganho. O que acontece? Nenhuma cidade pode deixar de ter um servidor do Tribunal de Justiça. Isso quer dizer que lá em Bananal tem que ter um servidor do Tribunal de Justiça em algum lugar. Foi o que determinou o CNJ. Um outro ponto importante foi a imposição da digitalização dos processos, algo que, infelizmente, aqui no Espírito Santo ainda está muito distante. Nós somos um dos últimos estados sem processo eletrônico. E uma outra coisa que aí eu fecho com o que eu estou imaginando fazer são as reavaliações do processo de integração. Nós estamos, além da OAB, passando por um processo eleitoral na presidência do Tribunal de Justiça, e nós vamos demandar ao novo presidente que seja feita a reavaliação imediata, pedindo a suspensão de todo esse processo de integração, que para nós da OAB, e eu digo nós, não é só a OAB, nós andamos o Espírito Santo todo e vimos, eu tive em Bananal e subi em trio elétrico, numa cidade que tem 20 advogados, com mais de 100 pessoas, prefeito, câmara, vereador. Isso não é uma pauta só da advocacia, é uma pauta da advocacia e da sociedade também. Nós entendemos que haverá uma sensibilidade dos novos dirigentes do tribunal e vamos até eles, de modo sempre respeitoso, pedir o óbvio, que é o quê? Não se fecha fóruns no estado do Espírito Santo. E eu quero falar o seguinte, mesmo com fórum fechado, as salas da OAB nessas cidades não se fecharão. Nós vamos manter essas salas, seja dentro do fórum ou fora delas, para que tenhamos a esperança da manutenção de todos os fóruns das 27 cidades. É uma luta que não é fácil, é um enfrentamento que não é um enfrentamento fácil, mas eu costumo falar que nós temos consciência do dever cívico de presidir a ordem. E nós, independentemente do resultado, Cidinha, ficamos do lado certo da história, que é subir no trio, como nós subimos junto, e gritamos não ao fechamento de fóruns. Então está aí a explicação sobre as extinções das comarcas, que a OAB de fato lamenta, os advogados, acho que a sua grande maioria tem essa mesma ideia, de que o direito vai ficar bem prejudicado ali, principalmente dessas pessoas que moram nas cidades da comarca fechada, porque as outras comarcas também vão ser afetadas, né, igual Linhares. Com a recepção. Não vai ser bom para ninguém, nem as que recebem, que eventualmente já sofrem uma morosidade muito grande, nem as que vão deixar de existir com a figura de um servidor nelas. Então, nós entendemos que esse é um momento de incertezas, né? É um momento de transição institucional, tanto lá quanto cá, e nós entendemos que a luta não terminou. Nós vamos acompanhar o cumprimento da decisão do CNJ, que não permite que o tribunal tire os servidores da cidade, exige que fiquem à porta de acesso ao judiciário naquela cidade. Então, em razão disso, nós entendemos que não haverá fechamento de fóruns, haja vista a necessidade da decisão em manter na comarca um servidor e a imposição, Tiago, da digitalização, porque hoje o processo físico, quando sai um despacho, ciência de folhas tais, você precisa andar até o local para ver o que aconteceu lá naquele processo. O advogado em Vitória, ele precisa entender que o interior do Espírito Santo é maior do que as estradas que a gente segue. É maior que nós temos no Espírito Santo, o interior do interior, que distritos distantes, e Linhares, que é um exemplo disso, que é uma cidade grande geograficamente, existem distritos que para se chegar ao centro já se anda 1 hora, 40 minutos, e para ir para a cidade do lado mais meia hora, nós precisamos entender que o judiciário é um poder, que você não fecha um poder, tal qual você não fecha um executivo, tal qual você não fecha a Câmara, né? Não dá para fechar fórum. Então, eu estou muito feliz em ter brigado essa luta e continuar brigando essa luta. Estou muito feliz porque eu durmo tranquilo, Tiago, com a consciência tranquila de termos ficado do lado certo da história. E a gente falando de eleições, da OAB fez parte, né, desses 2 anos. Sem dúvida nenhuma que eu vi que era de forma intensa todas as publicações para lutar para a permanência. Agora, doutor Benhu,
Vamos lá, a gente falou de interior, integração de comarcas, e aí, que foi uma pauta muito importante durante esses 2 anos, onde ganhou muita credibilidade, né, por estar brigando por isso. E quais são as outras pautas que você vê como importante durante esses 2 anos? Prerrogativas. Eu recebi um grande presente do presidente Rice, um grande presente. Em dia 15 de março, 16, não me recordo, eu fui nomeado e fizemos nossa primeira reunião com a Comissão de Prerrogativas. Nós tínhamos poucas pessoas, hoje nós temos um número excelente e vamos aumentar. Uma semana após veio a pandemia. E o que fazer? Tudo fechado. Tudo fechado, Tiago. E você sabe disso. Os fóruns tudo fechado, os advogados desesperados para receber alvará. O presidente Risk criou uma sacada assim fora do comum. Não estou querendo fazer média com o presidente não, mas é a realidade. Criou o SOS Alvará. Disponibilizou um carro. Aliás, foram 2 carros. Já tinha um que era da presidência, que ele disponibilizou para a Comissão de Prerrogativas. Que ele falou assim, que ele não precisava de carro para poder exercer a presidência. E nós aplaudimos isso, porque na gestão tem que ser para servir e não para ser servido. Tá? E aí nós tivemos 2 carros e colocamos um grupo de 10 pessoas em parceria com um convênio que nós criamos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banestes, para que viabilizasse o recebimento desses alvarás. Porque os alvarás são vida de necessidade alimentar, porque o cliente precisa do seu recurso, o advogado precisa do recurso que ele vai recobrar de honorários contratuais ou sucumbenciais. E se nós não tivéssemos essa pauta extremamente positiva de atuar nesse sentido, com certeza a pandemia teria feito um estrago muito maior para a nossa categoria. E isso nós temos que aplaudir de pé esse empenho que o presidente fez para nós. E, nesse sentido, quando a gente fala em prerrogativa, nós temos que pedir votos, porque é uma prerrogativa nossa. E não podemos esquecer também, que o presidente não falou, que nós defendemos o cidadão. Quando a gente defende o cidadão, quando eu estou ali defendendo um processo, eu não estou defendendo o meu processo, eu estou defendendo o processo do meu cliente, então eu defendo a sociedade. Tá? Assim como a ordem, e aí eu vou aqui relembrar, que não se faz privatização de estradas só pagando sem ter a realização dessas estradas. Aí a ordem, com o presidente Risk, entrou com uma ação e conseguiu suspender o reajuste de contratos de uma concessionária em relação a realizar aumentos sem fazer a entrega do que tinha que ser feito. Então, nós temos a nossa prerrogativa de pedir votos hoje, porque fizemos um trabalho que foi extremamente sério e dedicado, e você não sabe o quanto que a gente recebe de honorários por estarmos lá. Você sabe muito bem que nós não recebemos 1 centavo, mas nós recebemos a gratificação pessoal de conhecer pessoas, fazer amizade como com a Alcídia, pessoa maravilhosa, e que não queria vir para a reeleição, não queria vir, mas com um apelo nosso ela veio. Tá? É isso. Nós estamos aqui com muito carinho, muita dedicação e humildade, como o presidente fala, para poder mostrar o que nós fizemos. Bem, e para o doutor Alberto, quem chamou mais atenção nesses 2 anos? Tiago, se a gente for falar dos trabalhos realizados, a gente vai precisar de mais de 3, 4, 5 horas. Faz mais uns 5 bate-papos das 6 aqui. Exatamente. E que vai ser um prazer, como disse o presidente, porque nesses 2 anos e meio de gestão, nós temos um legado muito forte, capitaneado aí pelo presidente Risk, pela presidente Alcídia, e o retrato disso a gente encontra nas ruas. Hoje, conversando com a advocacia aqui de Linhares, como está fácil, leve caminhar, ser recebido, ver o carinho que as pessoas têm pela presidente Alcídia, pelo presidente Risk, pelas realizações. E eu vou contar algumas. Uma delas foi lá na seccional, o presidente Risk abriu as comissões. Eu também ajudo o presidente na coordenação das comissões, que antes as comissões eram uma casta, só entravam os amigos do rei. E isso eu falo com muita tranquilidade, porque eu gosto de números e estatísticas, e o que a gente tem hoje na OAB são 78 comissões, 1.936 membros,
Só esse ano realizamos mais de 500 eventos. Então, se a gente fizer uma retrospectiva, todo advogado que quis participar das comissões, nós fizemos um processo seletivo, participou, e todos que quiseram trabalharam muito e de forma voluntária. Isso que é muito importante. E as comissões deram muito para a advocacia. O ponto eletrônico eu vi, hein? Eu vi o ponto eletrônico. Não, pode continuar, a gente tem tempo. Eu vou encerrar. E além disso, além das comissões terem doado muito trabalho para a advocacia, também para a sociedade. Então isso é muito importante deixar registrado aqui, que é um registro do mandato do presidente Risk, da presidente Alcídia e também aqui capitaneado pelo presidente Benhur. Perfeito. Como bem disse o doutor Alberto, com toda a tecnologia nossa, o ponto eletrônico já nos avisou que está na hora de encerrar. Mas aí eu gostaria, no terceiro bloco, se for porque a jovem advocacia foi feito muito por ela também. Então acho que é bacana a gente também, né, dar uma navegada em tudo que foi feito pela jovem advocacia, principalmente durante a pandemia. Tá? Então fique com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Como vocês já sabem, o tema de hoje é eleições da OAB. E para isso, temos o candidato à reeleição, doutor José Carlos Risk, aqui da OAB do Espírito Santo, e a candidata à reeleição, também agora, só que pela seção de Linhares, Rubananó e Soretama, doutora Alcídia Pereira de Paula Souza, né, doutora Alcídia, minha amiga, que a gente tanto gosta. E os dois presidentes atuais da Comissão de Prerrogativas, doutor Alberto, da Comissão do Tribunal de Ética, pesado, Tribunal de Ética pesado, isso aí, tem que ser bem atuante, né, doutor Alberto? E aí a gente inicia o nosso terceiro e último bloco falando um pouco da jovem advocacia que fez muito sucesso. Todos os programas voltados para ela, eu vi que resultaram muito efeito. Na verdade, o que a gente disse muito na última eleição, Tiago, era fazer com que o advogado não desistisse de ser advogado. E nós fizemos muito lembrando a promessa eleitoral que a gente fez. Um projeto que para mim foi muito importante foi o meu escritório. O meu escritório nada mais é do que um escritório coletivo para a advocacia de um padrão superior, onde ele pode usar, se sentir em casa, sem ter ônus algum. A gente abriu um escritório na Enseada do Suá, abrimos em Vila Velha, em Cachoeiro, em Colatina, em Una, em Linhares. Nós já temos aqui ambientes preparados para esse atendimento, conceder a possibilidade de que o advogado iniciante não atenda em sua casa, expondo a sua intimidade, a sua família, a sua esposa, a sua mãe, seu filho, ou atender, inclusive, na casa do cliente. Que a primeira dificuldade que o advogado tem são duas coisas principais. Primeiro, ter o seu escritório e ter o seu cliente. A OAB teve o foco do meu escritório, lembrando que esse atendimento é aberto para todo o Espírito Santo. Muitos escritórios da Grande Vitória são utilizados por advogados do interior, que na Grande Vitória não tem escritório. Hoje, em visita em escritórios aqui em Linhares, inclusive, eu fiquei felicíssimo em ouvir que advogados de Linhares já usaram o escritório da Enseada, porque a van do interior para na frente do Tribunal de Justiça e o escritório é ali ao lado. A van do interior, que não existia antes, é a van que leva do interior para o tribunal e do tribunal para o interior, que tem feito um rodízio em todo o Espírito Santo, Rota Sul, Norte, etc. Um projeto importante que a gente quer implementar ainda mais é o projeto Meu Primeiro Cliente. Voltando para o tópico anterior, as duas dificuldades: não tem escritório e não tem cliente. A OAB deu escritório e criou o projeto Meu Primeiro Cliente, que já inseriu no mercado de trabalho mais de 100 advogados. Através de um processo de seleção interno na OAB, o advogado se qualifica e tem uma experiência remunerada em escritórios de advocacia. Nós queremos expandir esse projeto, levar para todo o Espírito Santo, e é óbvio que eu não posso deixar de falar aqui, Tiago, que a pandemia
atrapalhou um pouco esses projetos. Nós queremos ter a oportunidade de ter um mandato sem pandemia. De 3 anos de mandato, nós tivemos somente um sem a pandemia, que foi praticamente para eu arrumar a casa, quando eu assumi a OAB com R$127 mil, com um custo mês de R$1 milhão. Então, o que a gente pede e vem para a reeleição é para pedir a oportunidade de fazer mais com menos. E para lembrar, nós, em mais de 10 anos do sistema OAB, fomos a única gestão que não aumentou o valor de anuidade. Manteve-se o mesmo valor e abaixou-se 5% para quem antecipou para dezembro do último ano. Então, é isso que a gente tem feito, ajudado essa advocacia iniciante, que precisa sim ter uma atenção especial, pois estão iniciando e a Ordem, nesses últimos anos, tem feito um trabalho de excelência. Doutor Alcide, e a jovem advocacia aqui na subseção Linhares, Soretama, Rio Bananal, como é que tá? Tem projetos aqui também internos? Tiago, aquilo que o presidente Risco falou, nós tivemos um ano e conseguimos trabalhar, e 2 anos, pandemia. Mas durante esses 3 anos nós não deixamos de prestar total atendimento e assessoria à jovem advocacia. Não só o jovem, também a velha guarda. Porque com a pandemia veio o quê? Veio audiências por vídeo, né? O PJE, e não só a jovem advocacia, mas também a velha advocacia teve que ter conhecimento, teve que aprender a lidar com essa situação. E a OAB deu total suporte. Nossa subseção, lá na subseção nós temos escritórios para que o advogado possa atender o seu cliente com total liberdade, aquele que não tem o seu escritório, ou aquele que tem, que necessita de fazer uma entrevista com o cliente, uma entrevista com uma testemunha antes de ir para a audiência. Então, tem os escritórios com computadores, com impressoras. Nós tínhamos uma sala de reunião, essa sala de reunião nós transformamos ela numa sala de audiência. Ou seja, o advogado, ele agenda os horários das audiências dele, ele vai para a sede da nossa subseção e de lá ele faz a audiência, tem essa liberdade de levar o seu cliente, porque é uma sala ampla, preservando, né, toda a questão de segurança, de saúde. Então, ele tem condições de fazer a sua audiência. Inclusive, se der algum problema, a gente tem aquela liberdade de ligar para o juiz ou para a vara informando, olha, deu um problema de conexão, o advogado está dentro da sede da terceira subseção, em audiência com o cliente, o juiz tem total sensibilidade de retornar, de, às vezes, suspender, voltar novamente à audiência. A jovem advocacia, ela foi atendida, dando a ela, inclusive, durante o período, não só a jovem advocacia, mas todos os advogados, a questão de alvarás. Nós não tivemos problema com alvarás aqui em Linhares, graças a Deus, porque nós restabelecemos uma ligação muito grande com o judiciário, institucionalmente falando. Então, os juízes, eles tinham aquela preocupação de estar expedindo o alvará. Eu fazia a solicitação imediatamente, todos os juízes tiveram esse cuidado, essa preocupação com toda a advocacia durante esse tempo. Inauguramos uma sala da advocacia dentro da CDRL, Centro de Detenção Provisória. Lá, o advogado tem total liberdade de atender o detento, uma sala ampla, uma sala maravilhosa, né, presidente Risque? Que nós inauguramos, inclusive que leva o nome do meu irmão, doutor Antônio da Silva Pereira, que perdemos, que fez um grande trabalho junto à nossa subseção e junto à seccional durante anos de trabalho. Inauguramos uma sala também de atendimento dentro da Câmara Municipal em Soretama. Então, os advogados, às vezes, vêm de São Mateus, vêm de Jaguaré e necessita atender um cliente, não precisa vir a Linhares, então tem uma sala que ele pode estar atendendo lá. Nós temos uma área de lazer atrás da nossa sede, e essa área nós conseguimos colocar mais equipamento, como mesas, freezer, e fazer com que a advocacia pudesse se reunir antes da pandemia, mas tiveram várias reuniões ali que pudessem ser feitas. O auditório que nós temos também, né, foram muito utilizados para as reuniões. Então, nós tentamos trabalhar muito, mas, infelizmente, a pandemia ela nos dificultou. Por isso, o nosso motivo de vir à reeleição, para poder mostrar que a gente pode fazer um pouco mais, porque a gente faz por amor. Aquilo que o presidente Benhur disse, nossa remuneração é muito grande, porque é a gratificação que a gente recebe dos colegas. Hoje nós andamos por alguns escritórios e eu, sinceramente, eu estou assim, agradecida, porque todos os colegas
puderam falar para a gente, declarar para a gente a satisfação de ter o presidente Risco como presidente da OAB do Estado do Espírito Santo e também me ter como presidente da terceira subseção de Linhares, Rio Banal, Soretama. Isso é um pagamento que a gente não tem como medir o tamanho. Por isso é o nosso desejo de vir à reeleição e poder trabalhar mais 3 anos, trazendo a advocacia de Linhares, Rio Banal, Soretama, essa diferença. Hoje eu pude ouvir também de uma colega dizendo o seguinte, que ela era advogada há muitos anos, há mais de 15 anos, e que ela não conhecia a instituição e que não conhecia a OAB, porque ela tinha medo de entrar na sede da OAB. E ela diz que hoje os advogados, graças a Deus por isso, que eu fico muito feliz, eles se sentem à vontade de entrar na OAB porque é a casa do advogado. Eles se sentiram abraçados. A Jovem Advocacia tem total liberdade, faz brilhantes eventos. Então, a gente sente satisfação por trabalhar e fazer essa diferença junto à Advocacia de Linhares, Rio Banal e Soretama. Muita correria. É muita correria, doutor Benhu. Então, é isso daí, né? O trabalho está sendo executado e a todo vapor. Né? A todo vapor. E a comissão de prerrogativa não para. Nós rodamos esse estado todo. Fora o problema dos alvarás que nós conseguimos de forma magistral resolvermos, nós também tivemos demandas e muito na área criminal. Na área criminal em presídios, em delegacias, e essas demandas tinha que ter a presença da ordem, e a ordem se fez presente com a jovem advocacia, com a advocacia mais madura e de meia idade. E não só isso também nos forçou, porque a experiência do dia a dia nos faz refletir de forma pedagógica. E o que nós fizemos? Com a aval do nosso presidente, eu apresentei um projeto para ele, da Escola de Prerrogativas, onde a gente passa para os colegas o dia a dia da advocacia, os problemas corriqueiros que existem, para que eles possam ter conhecimento, porque infelizmente na formação acadêmica nós não temos uma aula sobre prerrogativas, os direitos e as obrigações do TED, e que nós inclusive temos que inserir isso no MEC. E aí nós criamos a Escola de Prerrogativas para ensinar. E nós vamos lançar agora para a semana que vem, se o presidente permitiu ou na outra, nós vamos lançar o Manual Digital de Prerrogativas, onde nós vamos destrinchar por vídeos aulas pedagógicas para toda a categoria, advogados novos e advogados mais experientes. Muito bacana. Isso aí. Doutor Alberto, quer fazer uma consideração? Só para encerrar, Tiago, acho que vale a pena registrar aqui, presidente Risco, também a capacitação da advocacia, a pós-graduação com preço acessível, muito bem, a R$ 259,00, presencial, com professores de fora, e além disso a ordem também está concedendo, dentro de um processo seletivo, 250 bolsas, salvo o melhor juízo, ou seja, uma forma de capacitar a jovem advocacia e toda a advocacia. Então fica esse registro. Doutor Alberto, como você bem sabe, o ponto eletrônico chama, a gente tem que... né? Então, eu agradeço demais sua presença, ter vindo aqui no nosso programa hoje, e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Eu falei que vai precisar de outros programas, né? Vários outros. A pauta aqui foi o quê? 10%. Doutor Benhu, muito obrigado por estar aqui conosco. Nota 10. É uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Recíproco, eu vou lhe ser sincero, eu nunca participei de uma entrevista tão simpática, tão tranquila como esta aqui, está de parabéns. Que legal, a gente fica satisfeito. Doutor Alcídia já é de casa, sempre está conosco. Então, nosso muito obrigado por mais uma vez vir aqui, falar dos seus planos, falar de tudo que foi feito. Para a gente é sempre uma satisfação. Tiago, eu que agradeço imensamente, é um prazer enorme estar aqui. E gostaria de registrar a importância do voto, a importância do advogado, estar sempre lembrando que é necessário votar. O presidente deve ser escolhido pela classe, pelo advogado. E nós estamos aí colocando o nosso nome para podermos trabalhar mais 3 anos em prol da advocacia. Fica aqui meu registro e meu pedido de confiança de cada colega. Presidente Risco, mais uma vez, muito obrigado. Inclusive, pode ficar à vontade aqui, sei que está buscando a reeleição, e foi um prazer enorme para a gente ter escutado tudo que foi feito, muita correria, eu imagino, e agora rodando o Espírito Santo inteiro, então a gente aproveitou essa quarta-feira para você ficar aqui com a gente e dessa satisfação de falar para todo o Espírito Santo. Tiago, eu queria agradecer o espaço, falar para você que eu sou um admirador
do seu trabalho, a direção, enfim, eu sou fã de vocês, eu fico triste às vezes porque eu acho que a OAB vai perder o advogado, que você está tão bem apresentando aqui o programa que eu acho que você vai seguir outra carreira, mas eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Mas eu queria convidar a advocacia a fazer parte do movimento Pra Frente OAB. Isso não é um movimento de uma pessoa só, de uma mulher, um homem, mas um movimento pró-advocacia, pró-cidadania, pró-a sociedade, porque nós fizemos um registro de chapa na segunda-feira com mais de 600 colegas da advocacia, demonstrando que não é projeto pessoal, que não é vaidade de ninguém, mas a necessidade de que o trabalho bom que tem sido feito tem que continuar. Então eu venho aqui apresentar o movimento, falar que o movimento Pra Frente OAB é, acima de tudo, um movimento de humildade, é um movimento que anda o Espírito Santo todo pedindo apoio, e eu, como candidato, que sou o único no dia de hoje a seccional do Estado do Espírito Santo, venho de uma forma muito tranquila pedir o voto da advocacia, pedir essa oportunidade para que a gente ande para frente, porque é para frente que se anda. Obrigado, Tiago. A gente que agradece mais uma vez. Olha, foi nota 10 nosso bate-papo, eu estou muito feliz, quanto mais nesse cenário aqui do Deizinho, Hotel Referência aqui em Linhares. E aí, agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, lembrando que amanhã, ou seja, sexta-feira, tem reprise de 6 às 7 da manhã. No domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente, que foram durante a semana. E aí a gente tem que sempre estar lembrando, tá, presidente, que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei.